fazendo a mistura do primer. Vou estar aplicando nessas peças que é fibra, essas duas peças que também é fibra. Essa aqui é fibra e essa aqui é uma massa de fibra. É uma peça que eu tive que mudar bastante, então eu resolvi fazer ela toda maçuda. O verde é fibra e isso aqui é tudo massa, tá? Vamos estar aplicando o primer, que é o que a gente veio fazer aqui, tá joia? O primer. Então mistura bem, porque normalmente ele decanta o sólido e fica líquido, bem líquido em cima. Então o bacana é estar misturando muito bem para fazer toda essa homogeneização. Antes de catalisar, deixa eu explicar uma situação. No primer ou no verniz, até mesmo na tinta PU, você tem a possibilidade de estar utilizando a régua. Cada marca, tá? Cada fabricante tem a sua régua específica para o produto. Então, não é uma régua universal. É a régua da fabricante universal para os seus produtos. Então, existem vários tipos de primer da Royal, vários tipos de primer da Sherwin-Williams, vários tipos de primer da Max Huber. Então, cada fábrica tem a sua régua e a sua régua é universal para os seus produtos. Isso tanto serve para a régua quanto para o pote de catálise. Cada pote, cada fábrica tem os seus potes e cada pote tem as suas variações de primer, tinta ou vernizes. Então, para quem quer fazer preciso a catálise, você pode estar utilizando ou copo ou até mesmo a régua. Agora, você não tem copo e não tem régua e quer fazer no olhômetro, tem alguns outros vídeos que eu explico com frações diferentes, usando alguns recipientes, mas aqui a gente vai fazer no olho, dividindo. Eu vou abrir a lata e ver até onde está a margem. E vou fazer uma mistura, uma fração entre a própria lata, tá? Esse aqui é um primer 5:1, então ele vai utilizar 5 partes do primer, uma parte do catalisador e uma parte do diluente ou do solvente, thinner normal, tá? A mistura, né? A questão de você estar utilizando um thinner próprio é a qualidade do brilho final. Então, o primer não vai mudar nada. Primer você vai aplicar, vai lixar e tá tranquilo. Só que a questão de ter um material com um pouco mais de água na sua fórmula, porque o thinner de limpeza, o thinner barato, ele tem mais água. Então, aquele fator água na preparação acaba murchando o brilho no resultado final. Então, isso é situações e situações. Eu gosto de peças com acabamento fino, brilhante. Mas se porventura você não exige, não precisa disso, você pode estar fazendo essa mistura do solvente com o thinner de limpeza. Mas lembre-se, a qualidade final vai mudar, tá bom? Vou estar abrindo aqui uma margem até aqui, ó. Essa quantidade completa com o catalisador e o primer dá esses 900 ml, ó, 750 com mais 150. Total, os dois misturados dá 900. Isso é uma regra para quase todos os primers, quase todas as tintas e vernizes. Tem que completar os dois juntos, 900. Mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui? Eu posso estar catalisando inteiro e usar todo o primer. Então eu uso catalisador inteiro. E eu posso estar dividindo. Então eu uso a metade do primer para metade do catalisador. Simples assim. Essa é a famosa catálise olhômetro. Você olha a quantidade de primer, olhou, falou assim, se eu dividir e dividir o catalisador, funciona. É simples. Ah, eu não quero usar metade, eu quero usar menos. Fraciona. Vai fracionando até aquele determinado ponto. Se você achar complicado isso, tem outros vídeos no canal, tá? Aí tá espalhado aí, tem que dar uma procurada, que eu mostro algumas alternativas com potinhos, tá? É bem simples, mas tá aí. Ou é catálise de primer, de verniz ou de tinta. Funciona do mesmo jeito. Tá mais ou menos aqui, né? Então eu vou catar até a metade. Realmente metade da lata é aqui, né? A metade do produto seria aqui embaixo. Então eu vou colocar essa quantidade e vou ter que deixar o primer aqui. Ó, aqui mais um pouquinho. Beleza.
Tem outras maneiras mais limpas de se trabalhar, tá? Eu acabo fazendo na empolgação de fazer o vídeo e depois eu me ferro. Mas tem jeito de você colocar uma fita aqui para deixar a lata limpinha. Vamos colocar o catalisador. Ó, mesmo esquema. Eu observando, eu consigo ver lá dentro que o catalisador está aqui. Então eu divido na metade, mais ou menos aqui no A, ó. A metade daqui, metade aqui. Então eu cato, vou colocando devagar e observando, ó. Ó. Beleza, chegou na metade. E agora, se eu não me atrapalhar tanto, é só misturar. Enquanto eu estou misturando aqui, deixa eu explicar um negócio para vocês. Às vezes a galera pergunta, Thiago, qual que é o risco, a possibilidade de dar erro se eu catalisar menos, se eu colocar menos catalisador, se eu colocar mais catalisador? A fábrica, na maioria das vezes, não é geral, tá? Mas a grande maioria das vezes pede de 4 horas a 24 horas para secar. Se porventura ela pediu 4 horas para secar e você catalisou menos, automaticamente vai demorar mais para secar. O que eu sempre recomendo? De qualquer maneira, aguarde 24 horas. Em outros vídeos eu explico o porquê, não vou entrar nesse assunto agora. Mas aguarde 24 horas e depois continue lixando. Agora a catálise a mais, você colocou mais catalisador. O que costuma se acontecer? Principalmente primers altos sólidos, que é esse aqui, se porventura vem a escorrer ou ter muito excesso de primer, você coloca 3 demão carregada de primer, costuma-se criar-se craterinhas, um monte de furinho de agulha, porque ferve. Então, você está lixando ali, você não é visual, isso não é visual, é difícil acontecer de ficar visual. Você vê isso normalmente no verniz. No primer, aparece um monte de furinhos ali que você nem percebe. Você lixa, passa batido. Depois, na hora da pintura, acontece de ter muito furinho. E esses furinhos, a tinta tampa os furinhos do primer. Quando você coloca um carro ou alguma peça pintada no sol, a tendência é essas bolinhas de ar que está lá dentro acabar estourando e dar um monte de bolha de ar no carro. A galera que costuma mexer em carro de fibra, Puma, como que é o nome dos outros carros de fibra? Esqueço, carro de fibra. Sempre tem a reclamação, o meu carro dá muita bolha. Essas bolhas é tanto na hora da fabricação da peça de fibra de vidro, quanto na hora da preparação da pintura. Toda essa preparação tem grande possibilidade de você deixar bolhas de ar. E isso ocasiona peças defeituosas no futuro. Então, para quem quer ter qualidade, o bacana é tentar trabalhar rigorosamente com qualidade. Para quem só está fazendo serviço simples, não exige qualidade, bora, mete bronca, vai para cima, tá joia? Não tem que ter uma regra precisa para serviço simples. Agora, se você quer serviço de qualidade para trabalhar para um cliente, aí sim, tem que trabalhar em cima ali daquela régua e sempre manter um padrão, beleza? Já mexi bastante, é um dos segredos, sempre misturar muito bem, para não ter falha de secagem. Pontos que seca rápido e pontos que nunca vai secar. O diluente, né? Eu esqueci. O diluente, a fábrica normalmente pede a mesma porcentagem do catalisador, ou 10% até 15%, 20%. Eu vou colocar no olho, porque isso também não influencia muito em peças simples. Em peças padronizadas, qualidade, sim. Aí você precisa ter um padrão, tá? Mas no meu caso, o compressor é bem forte. Então, a minha pistola é um bico próprio para aplicar primer. Ela vai empurrar. Posso diluir pouco, posso diluir muito. A minha pistola, meu compressor vai empurrar esse primer grosso. Se porventura você tem um compressorzinho pequeno ou aerógrafo, a situação é diluir bastante e aguardar mais tempo para secar. Pois tanto falar, né, que eu sei que enche o saco ficar falando, mas alguns precisam sim aprender de verdade, então eu prefiro
parar um pouco e falar de verdade, porque é onde que a pessoa aprende. Vamos para a prática, vamos aplicar. A aplicação é uniforme, então depende muito do seu conjunto de trabalho, das suas ferramentas, mas vamos basicamente falar que é uniforme, para você fazer um bom acabamento e um bom lixamento futuro. Então aqui, ó, vou começar aqui e vou ir fazendo uniformemente, para ter um padrão. Beleza? Tem que ficar bonito? Não. Se você conseguir deixar bonitinho e uniforme, legal. Melhor para lixar. Mas não tem necessidade. Então agora eu vou estar aplicando tudo. Depois eu paro, mostro para vocês como que fica e explico a quantidade de demão ideal para sua peça. Primeira demão aplicada, deixa eu te mostrar o detalhe, ó. Esses detalhes é os cruciais. Lembra que eu falei que poderia não cobrir? Aí, tá aí, não cobriu. Assim como alguns outros também que acaba não cobrindo, ó. Tá vendo? E se porventura cobre, acontece aquela questão da bolinha de ar, tá joia? Então às vezes é melhor ficar assim do que cobrir. Mas todo aplicado uniformemente. Se porventura você ainda está treinando, acaba errando, escorrendo, ou faltando algum ponto, ou ficando muito áspero, aqui nenhum ficou áspero, nem aqueles lá, nem esse aqui, mas acontece de ficar bem seco assim, ó, bem áspero mesmo. Não tem nada, tá? O importante é você aguardar secar e depois lixar. Escorreu, ficou defeito, ficou ondulado, não importa. O primer vai servir como um nivelador para você nivelar a peça por igual, deixar tudo perfeitinho para e sim vir com a pintura. Então o primer pode escorrer, pode acontecer qualquer tipo de coisa. O bacana é você treinar agora. Na hora da pintura não. A hora da pintura o bacana é você conseguir desenrolar e fazer uma pintura uniforme, tá? Então agora eu vou estar aplicando mais duas. Eu gosto de carregar bastante para deixar perfeito e tirar todo tipo de ondulação e possibilidade de aparecer algum risco e algo do tipo. Mas é mais ou menos isso. Aí no final eu faço um resumo dos materiais alternativos que você pode estar utilizando. Como a aplicação do primer foi bem uniforme, grossa e já preencheu tudo, a terceira e última eu vou aplicar com um pouco de pigmento. Então ela vai servir com o controle de lixamento. Apesar dos apesares, que todo primer escuro, ele já vem com controle de lixamento nele. Então conforme eu for lixar isso aqui, ele vai ficar com aspecto e cor diferente. Mas, por via das dúvidas, quando é uma peça que eu quero deixar muito bem feita, eu vou jogar só uma pulverizada de controle de lixamento, que é um primer com um pouco mais de pigmento, o outro uma outra cor, só para dar uma diferença, tá? Não é obrigatório. É mais para você visualizar o que você já está fazendo, tá? Apesar que esse primer tem, mas eu mesmo assim gosto de fazer isso para tentar deixar o mais perfeito possível. Aí, primer aplicado, espero que vocês tenham entendido. Se não, coloque aí nos comentários, assim que possível a gente estará respondendo ou até mesmo fazendo um vídeo explicando. Hoje a grande maioria não entra mais tanto por curiosidade, sim para aprender. Então eu gosto de ensinar mesmo, gosto de explicar tudinho, muito bem detalhado. Se porventura você quer entrar nesse mundo, quer fazer suas peças, logo mais eu estou elaborando um curso. Apesar de estar falando isso já tem quase uns 2 meses, mas ele está em andamento. Então logo mais tem um curso do começo, meio e fim. No canal, no YouTube aí, tem todas as explicações. Porém, você tem que ficar pegando de um vídeo para o outro. No curso vai estar muito mais mastigadinho e tem coisas que acaba falando, né, mostrando no curso, que aqui acaba não dando tempo
Porque a galera não gosta muito a grande maioria, né? Não gosta muito de vídeo muito explicativo. Então a gente tenta fazer um misto de explicação com prática. Mas vamos lá, para você que quer entender esse parâmetro de preparação, você tem a possibilidade de qualquer tipo de fibra de vidro. A fibra de vidro, pera aí, deixa eu pegar a peça. Uma fibra de vidro rústica desse jeito aqui, ó, sem acabamento nenhum, apesar que essa aqui tá suja, tá? Mas, ó, rústica, ela tá bem rústica. Você consegue preparar ela do nível acabamento zero, que é o acabamento igual um carro. Então, o que você começa? Aí você tem grandes possibilidades, tanto na linha automotiva, a massa poliéster, tá? A preparação primer e tinta PU ou tintas bases poliéster, porém você tem que fazer um acabamento e uma preparação muito mais complexas, vamos dizer assim, muito mais detalhada do que uma pintura simples. O que seria uma pintura simples para você que quer começar, mas não quer gastar muito? A tua peça está rústica assim, você pode estar usando massa plástica normal, aquelas massas compradas em qualquer depósito de construção. Ela é mais difícil de lixar, porém você consegue estar utilizando ela. E porventura você quiser aplicar um primer e uma tinta, você pode estar aplicando primer universal, que ele não precisa do catalisador, ele é muito mais barato e mais prático. E se você quiser jogar uma tinta barata também, você pode estar utilizando sintético. Tanto sintético residencial à base de solvente, quanto sintético residencial ou industrial à base de água, tá? Aquele sintético novo à base d'água. Tem uns vídeos também que eu explico sobre sintético e base sintéticos solventes, sintéticos à base d'água. No canal tem muito vídeo bom, só que demanda tempo. Então, para quem quer aprender, dá umas bisbilhotadas aí que vocês vão entender bastante, tá? Nesse ramo aí de pintura, preparação, a gente entende um pouquinho e tenta explicar todo o procedimento para vocês. Bom, espero que vocês tenham entendido. Para quem não tem condições, ó, calor, hein? Para quem não tem condições, massa plástica, primer universal e tintas sintéticas. Para quem já tem condições e quer fazer um negócio mais bonito, com mais qualidade, massas poliéster, muito mais fácil para lixar, tintas PU ou base poliéster e verniz automotivo, tá? E primer PU também. Então toda essa linha automotiva, tá? Também tem no canal aí preparação de carro, é a mesma coisa. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu falei bastante abobrinha, mas no meio da abobrinha eu garanto para você que tem muita coisa que você pode estar utilizando aí nas suas peças ou no seu trabalho. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto.